E nono ano, beleza, turma? Como é que vocês estão? Vocês estão se protegendo? Tive aí na escola esses dias, conversei com o professor Anderson, me contou que se continuar correndo as coisas tudo bem, as previsões são para que a gente volte a se encontrar em agosto. Eu fiquei muito feliz com isso, tá? Eu espero que vocês estejam bem, pessoal. Eu espero que vocês estejam seguindo as dicas aí. Eu vi que tem gente seguindo as dicas, principalmente a questão da camisa, não tirar virando por baixo, tirar por cima para evitar que a parte externa passe no seu rosto. Essa parte vai estar com a possibilidade maior de estar contaminada se você vier da rua, contaminado com esse tal desse coronavírus, né? E aí, turma, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre física. E a gente tem discutido, sabe, eu vinha pensando aqui sobre as propriedades da matéria, e sólido, e líquido, e gasoso, e átomos e tudo. E aí a gente, sabe, eu acho que a gente tem que ser mais profundo nesse nosso pensamento. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês de uma maneira bem mais livre, assim, sobre o que realmente é a matéria. O que é que está compondo o meu corpo, o que é que está compondo o corpo dos outros seres vivos, o que é que está compondo o nosso planeta, né? O que é essa matéria propriamente dita, qual é a origem disso tudo, né? De onde é que veio? Então, muitas vezes a gente escuta falar nesse tal de Big Bang, que foi esse Big Bang que deu origem a tudo. Então, vamos começar a pensar mais ou menos assim. Turma, os cientistas têm essa teoria do Big Bang, de um grande aglomerado de matéria, e de repente explodiu, se espalhou pelo espaço, e aí depois essa matéria foi se reaglomerando e se rearranjando, tá certo? O planeta Terra, ele é composto então de coisas que estavam flutuando no universo e que foram se aglomerando, foram se unindo. E aí ela foi recebendo sempre, está recebendo sempre novos materiais do universo, né? Todo dia, acho que a todo momento está chegando matéria-prima aqui para o nosso planeta, né? A água, por exemplo, pessoal, a água, de onde é que veio a água? A água veio do espaço, tá certo? A Lua foi um pedaço da Terra que se deslocou depois de um choque, depois de uma colisão, tá certo? Com um grande meteorito. Então vamos pensar, turma, materiais inorgânicos, tá? Do nosso planeta são todos muito, 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 muito antigos. Vagavam no espaço, foram formados às vezes quando estrelas se desapareciam, foram formados às vezes com, sabe, com surgimento de estrelas. Nós temos ferro, prata, ouro, né? Nós temos aqui todos esses metais que são muito antigos no universo, né? E além disso, nós temos também o que eu acho interessantíssimo, a matéria orgânica. A matéria orgânica. A matéria orgânica, turma, ela é fruto de quê? Como surgiu a matéria orgânica no nosso planeta, como surge a matéria orgânica, né? Nós sabemos que as plantas, elas realizam um fenômeno muito interessante, que não é exclusivo dela, está certo? As bactérias também realizam esse fenômeno e as algas também realizam esse fenômeno. Talvez essa cor dê uma certa dica para vocês. Que fenômeno é esse que as plantas têm em comum com as algas e algumas bactérias e que são a chave da matéria orgânica no nosso planeta? Turma, é a fotossíntese. É muito interessante isso, porque as plantas, elas se alimentam de minerais e de água do solo. E aí elas retiram gás carbônico e liberam oxigênio, ou retiram oxigênio e liberam gás carbônico. Elas alteram esse processo aí, alternam, tá certo? Quando é durante o dia, ela retira gás carbônico e libera oxigênio. À noite ela retira oxigênio e libera gás carbônico, tá certo? E aí, olha só, nesse processo da fotossíntese, da respiração, do metabolismo das plantas, as plantas vão transformar pela primeira vez foto. Vocês já aprenderam, a gente está trabalhando com prefixo e sufixo das palavras. Foto vem de luz. Síntese é criar, criação, né? Vocês até tem muita gente que acredita aí que
tudo foi criado, né, por a Gênese, por Deus e tudo. Então, é a síntese, como se fosse a transformação. As plantas, elas conseguem transformar a luz em matéria sólida. Elas fazem uma espécie de coagulação de luz. A luz parece não ter matéria, né? Mas a luz tem, é matéria e tem massa, tá certo? E aí o que é que acontece? Ela transforma isso em algo que vai correr na cadeia alimentar, tá certo? Então, o corpo de todos os seres vivos, se vocês pararem para pensar, foi inicialmente luz. Foi feito de luz combinada com sais minerais e água, criou-se a massa, biomassa, vida, tá certo? E aí essa vida vai passando, essa massa, essa energia vai passando na cadeia alimentar. Então o corpo de vocês, ele é composto por materiais muito antigos no universo, tá bom? Que são os minerais, que são os metais, e também por um material que é criado recentemente, que foi criado pelas plantas, tá? Quando você não se alimenta de plantas, você se alimenta de animais que comeram plantas, tá? Então a energia do seu corpo, se você for voltar lá de onde ela vem do sol, tá certo? Então olha só que interessante. As folhas são espécies de placas solares que captam essa energia e transformam em matéria. Então a gente estava falando sobre o sólido, sobre o líquido, sobre o gasoso, sobre a coesão dessas partículas, não é? Dessas moléculas. Então também a gente pode pensar um pouco sobre a origem da matéria, sobre a origem das substâncias que existem no nosso planeta, tá certo? Outras vieram de metamorfoses e transformações. Algumas substâncias elas foram criadas aqui através de combinação e pressão e temperatura, tá bom? Entre dois tipos de substâncias e fizeram ela se transformar em uma, tá? Nós temos, por exemplo, aqui as rochas metamórficas, que são as rochas transformadas, tá? Aqui no sítio é comum a gente encontrar rochas de cristal, cristais de quartzo, como se fosse, tá certo? É porque a maioria é rolada, não dá para você perceber direito. Mas se você olhar com detalhe, você for uma pessoa que leva os detalhes em consideração, veja isso aqui, ó. Pequenos, parecem cristais, não é? Então são os cristais que foram rolados. Esses cristais eles foram formados aqui justamente pela pressão e pela combinação de várias moléculas diferentes, né? Então a origem da matéria no nosso planeta, ela vem da luz e vem do universo, tá bom? Parte do que compõe o seu corpo roda no universo há milhares, milhões e milhões de anos e agora compõe o seu corpo, tá bom? Então, turma, é isso. A gente conversa um pouquinho mais, a gente vai fazer uma revisão próxima semana, tá certo? E aí vamos pensar já em a gente fazer algum tipo de atividade diferente aí para o professor poder, uma atividade avaliativa, para o professor poder avaliar aí o desempenho de vocês, na verdade, mais a dedicação, tá? Eu espero que vocês estejam estudando bastante aí na quarentena e eu vou dar uma olhada aqui, vou deixar a tarefa de vocês na agenda, tá? Um abraço, turma. Até a próxima semana.